Bom dia! Em 2024 a gente viu o Rolim de Moura brilhar, mas também enfrentamos momentos difíceis. Vamos relembrar tudo isso, desde as grandes perdas que nos marcaram até as conquistas que nos encheram de orgulho, como a batalha diária dos deficientes visuais, mostrada no documentário Visão Além dos Olhos. Prepare-se para uma viagem emocionante na nossa retrospectiva. Na noite da última quinta-feira, dia 22, a comunidade rolimorense teve a oportunidade de presenciar um evento cultural marcante, a estreia do documentário Visão Além dos Olhos. A exibição ocorreu às 7 horas da noite, no Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos, o CEJA de Rolim de Moura, reunindo a comunidade para celebrar a vida e a trajetória do professor Nelson Neves. O documentário, produzido com o apoio da Lei Complementar de número 195 de 2022, também conhecida como Lei Paulo Gustavo, ofereceu um olhar profundo sobre a história de Nelson Neves, um educador cuja vida e trabalho transcenderam as limitações físicas. Nelson, que perdeu a visão, tornou-se um exemplo de superação e dedicação à educação, inspirando alunos e colegas ao longo de sua carreira. A Lei Paulo Gustavo, que visa fomentar a cultura e as artes no Brasil, foi fundamental para a realização deste projeto. Com seu apoio, a história de Nelson Neves ganhou vida nas telas, permitindo que mais pessoas conhecessem sua trajetória e o impacto positivo que ele teve na comunidade educacional. O evento destacou a importância da inclusão e da persistência. Além da exibição do documentário, houve espaço para discussões e troca de experiências, tornando a noite ainda mais enriquecedora para todos os presentes. A comunidade rolimorense marcou presença nesse evento gratuito, que não apenas homenageou um grande educador, mas também reforçou o papel transformador da educação e da cultura na sociedade. Uma das perdas que mais chocaram o município de Rolim de Moura e toda a região foi a morte de um trabalhador em uma fábrica de cerâmicas aqui no município de Rolim de Moura. Quem traz mais informações é o nosso repórter Anderson Gonçalves. Um homem de 41 anos acabou perdendo a vida em um acidente de trabalho em uma cerâmica localizada aqui no bairro Cidade Alta, aqui em Rolim de Moura. De acordo com informações, o homem fazia o procedimento de colocar a madeira no triturador, quando em dado momento, por causas desconhecidas, acabou caindo no triturador e sendo engolido pela máquina. Colegas de trabalho perceberam a ausência do colega e rapidamente desligaram a máquina. Porém, o homem já estava morto, ficando somente com os braços para fora. A polícia militar e o corpo de bombeiros chegaram com brevidade no local, mas nada puderam fazer, a não ser constatar o óbito da vítima. A polícia técnica também compareceu no local realizando os trabalhos periciais, que irá apontar a real causa da tragédia. Os homens do Corpo de Bombeiros, com auxílio de uma pá carregadeira, realizou o resgate do trabalhador na máquina trituradora. A vítima foi identificado como Pedro Lima e após os trabalhos da polícia técnica, o corpo foi liberado para a funerária de plantão. Com imagens de Emanuel Bank, Anderson Gonçalves para o jornalismo da SIC TV. Durante o ano de 2024, várias iniciativas em prol dos animaizinhos foram tomadas no município de Rolim de Moura e também em toda a região. Uma delas foi a realização da campanha Outubro Rosa Animal, promovida pelos acadêmicos de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Rondônia. Veja a matéria.
Os acadêmicos do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, realizaram uma ação especial como parte da campanha Outubro Rosa Animal, no campus da instituição em Rolim de Moura. O evento teve como principal objetivo conscientizar tutores de pets sobre a importância da prevenção e detecção precoce de neoplasias mamárias em animais de estimação, especialmente cães e gatos. Durante o evento, os tutores foram orientados sobre como realizar a palpação das glândulas mamárias de seus pets, uma prática simples, mas fundamental para identificar qualquer sinal de anormalidade que possa indicar a presença de tumores. A iniciativa do Outubro Rosa Animal reforça o compromisso da universidade em alinhar o ensino acadêmico com a prestação de serviços à comunidade, promovendo saúde e bem-estar tanto para os bichinhos quanto para os seus tutores. Além das orientações, a equipe de acadêmicos, supervisionada por professores, ofereceu avaliação clínica e triagem gratuita para os animais que apresentaram possíveis neoplasias, como afirma o professor Dr. Ivan Santos, docente de cirurgia de pequenos animais. As cadelas e gatas, um mês de prevenção e conscientização para os tutores. Então os tutores vêm aqui, nós fazemos um exame clínico, um hemograma e se tiver algum nódulo, nós já fazemos um exame do nódulo para depois ser operado, a baixo custo. Para os casos em que foi detectada a necessidade de intervenção, os acadêmicos disponibilizaram o agendamento de cirurgias a baixo custo, facilitando o acesso a tratamentos de qualidade de forma democrática, como explica a acadêmica Leandra Alves. Faz a palpação de todas as cadeias mamárias, se constatar, a gente faz a coleta de sangue e passa para a citologia. Depois, tendo o resultado da citologia e da coleta de sangue, a gente vai marcar a cirurgia com os tutores lá na Fazenda Experimental do 15, né? Vai ser realizado pelos alunos da UNIR. Tem o custo do material, né? Anestesia, fio de sutura, alguns materiais que a gente gasta, mas é somente isso, não está sendo cobrado mão de obra nem nada. Totalmente o mais acessível que nas clínicas veterinárias. Outubro Rosa Animal, promovido pela UNIR, não só contribuiu para a saúde dos pets, mas também para a formação prática dos estudantes, que puderam colocar em prática seus conhecimentos e impactar positivamente os tutores, que levaram seus pets para a triagem. Isso aqui é muito bom demais, né? Porque os bichinhos às vezes estão doentes e às vezes não pode fazer assim o que é possível, né? Aí um dia que nem hoje é muito especial demais, né? Os bichinhos e a pessoa mesmo, né? É muito gratificante para a gente, porque a gente sempre tem que cuidar dos bichinhos, né? Então eu fico muito satisfeito. E o agronegócio também tomou lugar de destaque. Dos grandes campeões do Concafé de 2024, um deles veio daqui da nossa terra, Rolim de Moura. Assista a reportagem. Na zona rural do município de Rolim de Moura, o produtor Altivo Berdi se destaca como referência na produção de café especial. Com pouco menos de 2 hectares de terra, ele cultiva o Alcafé, um café clonal que conquistou o paladar dos jurados do Concafé 2024, levando-o ao primeiro lugar nas categorias Geral e Regional Zona da Mata. A dedicação do seu altivo e sua preocupação com a sustentabilidade ainda lhe renderam o 3º lugar na categoria de práticas sustentáveis. Nossa equipe foi até sua propriedade para entender como ele alcançou esse nível de excelência e as práticas que o levaram ao topo da premiação. Fala pra gente a respeito da história, da trajetória, da sua vida e da sua família e também do seu envolvimento com a lavoura pra gente. João, eu nasci no sítio, né? Meu pai veio de Minas para Mato Grosso, depois para Rondônia e a gente veio para cá com 3 anos de idade, em 82, né? E aí meu pai plantava café em Minas, começou a plantar uns café aí, café arábica, né? Não aguentou muito, depois virou pro café Conilon, né? E aí plantou um bom tempo, né, Conilon, mas aí não produzia muito, que era um café seminal, né, e a gente também não sabia dar os tratos culturais, né, igual o trato culturais do Conilon é diferente do arábica, né. Depois minha mãe faleceu e eu acabei indo para a cidade. Me casei e tenho 3 filhos, né, e aquele sonho de voltar, né.
E aí morei, acho que eu trabalhei de carteira assinada durante 22 anos, né? Até conseguir comprar aqui. A gente comprou essa chácara, né? Em 2018, aí a gente já começou a plantar o café. E veio plantando aos poucos, né? A gente não plantou tudo de uma vez, por causa das condições. E graças a Deus, daí pra cá, né, de 2018 pra cá, as coisas foram se alinhando, né? Foi se ajustando. E aí eu peguei e saí do serviço, né? E a gente tá mexendo só aqui. Em meio à sua lavoura, o produtor revelou que, além da paixão pelo café, ele conta com incentivos importantes de instituições parceiras, como a Emater de Rondônia e a Plataforma Global do Café. Essas entidades oferecem assistência, capacitação e incentivos que têm sido cruciais para o sucesso e a sustentabilidade da sua lavoura. Temos aí a parceria do Sustentabilidade, né, essa premiação, com a Plataforma Global do Café. Isso tem ajudado pra caramba a gente sobre a sustentabilidade, né? Que é as boas práticas, né? A gente tem a casinha de agroquímico, né, que a gente ganhou. Tem o biodigestor, agora tá chegando um filtro pra gente, né? Então é bom a gente ressaltar isso aí, porque com a plataforma a gente teve outra visão, né? As boas práticas sobre como usar um defensivo, né? Um agrotóxico, né? Então, tipo assim, não é proibido usar, mas tem que usar com responsabilidade. Hectare é a média de 110, 120 sacas. Não é muito, porque a gente tem ainda variedade que produz pouco, João. A perspectiva para o café, principalmente café especial, tem crescido, né, João? E você vê o preço do café esse ano, né? O café robusto tem crescido bastante, né, devido a esse trabalho de fazer café especial, né? Então, o pessoal do café de Rondônia é bastante unido. A gente estava vendo no Com Café, quando um ganha, todo mundo fica feliz, né? E sempre quando tem uma novidade, um passa para o outro, né? E o café robusta tem se destacado, né, a nível mundial. Há tempos atrás, um café canéfora era bem mais em conta do café arábica. Esse ano já equiparou o preço, chegou a ultrapassar. Então é devido a esse trabalho de qualidade que o estado de Rondônia vem trabalhando, né, João? E o senhor pensa em expandir aqui a sua propriedade, em plantar mais café? Não, aqui o espaço já está bem limitado, né? A gente quer trocar alguma variedade, né, que produz pouco, né? Então a gente quer colocar toda a variedade de bebida boa, né, de alta produção, para melhorar a média, né, por hectare. A premiação com certeza é um marco para o seu altivo e também para todos os outros produtores de café da Zona da Mata, região que vem se destacando cada vez mais em competições nacionais e internacionais. A gente está bastante animado porque esse ano, graças a Deus, as coisas se encaminhou bem. E a minha esposa já havia sido classificada para a final da Três Corações, né? Entre as 20 melhores, a mostra, né? E a Três Corações é o concurso Florada, que é um concurso só para as mulheres, né, no Brasil. E entre 780 amostras, ela está entre as 20 melhores. E essa semana tivemos a notícia que a gente está na final também da SIC, que é um concurso geral da SIC, na Semana Internacional do Café também. E a gente está lá também na final, né, entre os 30 melhores, com outro café, né? Isso é que é importante, né? Estamos lá com outro café, então todos os cafés que a gente produziu especial aqui foi um ótimo café. E a perspectiva, tipo assim, aquela animação, né? A gente ganha uma passagem, né, para ir para lá. E lá é, tipo assim, tudo ali gira em torno de Minas Gerais, né, que é o maior produtor de café do Brasil, né? Vem degustador do mundo todo, de fora, né, de outros países. Então, ali que gira, né, o negócio do café. Então, você fica assim, o ano passado eu fui, fiquei abismado com tudo que eu vi, né? Tudo que o café nos proporciona, né? Que gira, né? O que o café, né, promove para as pessoas, né?
voltamos do nosso intervalo comercial com mais retrospectiva 2024. Infelizmente, Rondônia tomou lugar de destaque nos casos de feminicídio. Um caso em específico acontecido no município de Cacoal chamou a atenção de todo o Brasil. Uma mulher foi assassinada pelo próprio esposo após apedrejar o seu veículo. Veja a reportagem. Márcia Fátima de Oliveira foi assassinada a facadas pelo próprio marido após uma discussão, em um episódio que expôs mais um caso de violência doméstica fatal. O conflito teve início durante uma discussão acalorada entre o casal. Durante o desentendimento, Márcia teria usado uma pedra para danificar o carro do marido. Irritado, o homem sacou uma faca e a atacou pelas costas. Mesmo caída, a vítima continuou sendo golpeada até perder a vida. Imagens captadas por câmeras de segurança nas proximidades do local mostram o desenrolar do ataque e a fuga do suspeito. As gravações revelam o momento exato em que o homem a golpeia diversas vezes usando uma faca. Além disso, ele abandona o corpo de Márcia na calçada e foge logo em seguida, fazendo uso do veículo. O veículo usado pelo suspeito foi localizado pela polícia militar pouco tempo depois, junto com a faca utilizada no crime. A cena do assassinato foi preservada e analisada pela perícia, que recolheu evidências importantes para a investigação. Relatos de vizinhos indicam que o casal havia se mudado recentemente para a região e que brigas constantes marcavam o relacionamento dos dois. O suspeito do crime, Valdeci Luiz de Azevedo, foi capturado pela polícia militar às margens da BR-364. Ele afirma que estava com a faca na intenção de desferir golpes contra um suposto amante da vítima e que não queria consumar o feminicídio. Aconteceu que nós saímos, eu cheguei de serviço, ela perturbando para ir para essa beber, eu não sou muito de bebida no caso, ela queria ir. Aí foi até que nós foi, aí chega lá, começou a beber, ela já começou de lá, já queria brigar comigo, desde cedo. Aí foi, me bateu no bar, que até na câmera tem filmado onde ela me bateu, e vai daqui, vai dali, eu peguei e falei um monte de coisa para ela, larguei e vim embora, para parar, né? Aí ela, no que eu cheguei em casa, ela chegou atrás para quebrar o carro, já veio com ele para quebrar o carro. Aí eu fui, quando ela quebrar o carro, foi o que aconteceu. Ela bichinha, ela falou que de lá onde eu estava, que ela ia embora, que ela ia para lá pro cabelo dançar com o outro homem, ia dar para outro mais, então todo mundo escutar, entendeu? Eu vou lá pro cabelo, pro baile, vou dar para outro homem lá para você ver. Falei, então pode ir, eu peguei o carro e vim embora. Tinha em casa, porque eu achei que ela falou comigo que ia chegar com outro macho lá, entendeu? Não foi para ela que eu peguei a faca, entendeu? Não foi para ela não. Eu peguei a faca porque ela falou comigo que ela ia lá no cabelo e ia buscar outro macho que ela estava antes, que ia mostrar. Eu achei que ela vinha com ele. A Polícia Civil investiga o caso. Esse ano, a saúde também tomou lugar de destaque. Uma nobre iniciativa, promovida por mulheres de Rolim de Moura, chamou a atenção de toda a região. O grupo Fibra Bem-Estar começou as suas atividades e encerraram o seu ano com diversas mulheres atendidas que têm fibromialgia. Assista a reportagem. A rede de apoio a mulheres com fibromialgia em Rolim de Moura realizou sua confraternização de encerramento, marcando o fim de um ano repleto de conquistas e solidariedade. Fundado no início de 2024, o grupo surgiu com a proposta de oferecer suporte emocional, orientação e troca de experiências para mulheres que convivem com a condição. Ao longo do ano, a rede encontrou um importante aliado ao realizar seus encontros mensais na Faculdade Unifael. As reuniões contaram com a participação de diversos especialistas, que realizaram conversas e palestras sobre qualidade de vida, saúde mental e manejo da dor. Rose Cidran, coordenadora do grupo, fala a respeito das conquistas realizadas durante o ano de 2024. A maioria das mulheres tiveram mais reconhecimento quando fala sobre o assunto, porque antes eu falava, eu tenho fibromialgia, mas a pessoa nem sabia. Então, com essas rodas de conversa, está tendo mais reconhecimento. Algumas pessoas já sabem, a gente teve mais apoio. Quando eu vou falar do assunto com alguém, a pessoa já ouvi falar e pede mais explicação. Estão interessados em saber, em conhecer. Aí a gente também tem a lei, esse ano começou a ser vigorada, né? Entrou em vigor a lei da carteirinha, que você não precisa carregar laudo e ficar explicando por que você é preferencial. Tem a carteirinha, você carrega a carteirinha com o cordão, apresenta, te dá o direito à prioridade. Então, é mais uma conquista que a gente teve, né? Aí agora nós temos uma logo. O grupo tem o nome, chama Fibra Bem-Estar, que para a gente é um começo, que futuramente eu pretendo criar uma ONG sobre doenças invisíveis, né?
Então esse é só o começo, mas eu acho que esse ano foi muito bom em termos de reconhecimento. Ainda falta muito, mas a gente está no caminho certo. Com a chegada de 2025, o grupo traça objetivos ambiciosos. Além de continuar com as reuniões mensais, as integrantes planejam oficializar a organização, o que permitirá acesso a recursos para ampliação das atividades. O foco também está em alcançar mais mulheres e oferecer novos serviços. Maria Eduarda, diretora de marketing da Unifael, fala sobre a iniciativa. Veio aqui na faculdade, né, fez o convite para mim, para o professor Nelson, e a gente esteve lá numa reunião, na reunião delas, na qual a gente sentiu a dor de cada uma. No ato ali, onde a gente estava ouvindo, né, as mulheres falar, a gente se solidarizou porque elas já iam lá com dor, né? Então precisava de um lugar, um ambiente melhor para poder elas terem a reunião delas. No dia que a gente foi, elas estavam lá no Espaço Gaia, que é um espaço muito gostoso, porém não tem acessibilidade para quem que é portador dessa doença. Até porque onde a Rose fazia as reuniões lá, ficava distante de banheiro. Então foi no qual a gente ofereceu, né? Fizemos essa parceria com a Rose, com o grupo de fibromialgia, para poder atender elas uma vez por mês aqui no Polo, aqui na Unifael de Rolim de Moura. Maria Eduarda, fala pra gente, para as mulheres que querem participar desse grupo, desse encontro, como que se marca, como que é realizado os encontros? Então, os encontros eles são realizados uma vez por mês, na qual a Rose entra em contato com a gente, aí verifica qual que é o melhor dia, né, para todos, aos sábados, e aí a partir das 3 horas da tarde. A confraternização foi um marco especial para celebrar as realizações e renovar os laços de apoio entre as participantes. A rede Fibro Bem-Estar segue como um exemplo de união que transforma vidas, oferecendo suporte e esperança para quem enfrenta essa condição. E a aventura também tomou lugar de destaque. Esse ano você viu aqui na SIC TV Rolim a história dos jovens aventureiros, casados, que pediram demissão para viajar Brasil afora. Quem conta essa história é o nosso repórter Anderson Gonçalves. Muito bem, hoje você, amigo telespectador, vai acompanhar aí uma história de um casal, o Pedro e a Milena, né, que há 8 meses pediram demissão da empresa onde trabalhavam e agora vivem aí pelo Brasil pedalando. Meses atrás a gente largou tudo, pediu demissão do trabalho, pegamos tudo que a gente tinha, que no caso eram as 2 bicicletas, colocamos as roupas, barraca, fogareiro para fazer comida e largamos tudo e rodamos o Brasil, né? Já passamos pelo Paraná, Minas, passamos também por Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e agora em Rondônia. E no meio disso conhecemos também um pouco da Argentina, Paraguai e Bolívia. E nessas idas e vindas, nas voltas de pedaladas pelo Brasil afora, eles encontraram 2 casais. Um em viagem com um carro quebrado e o outro amante do motociclismo, que após uma boa conversa foram convidados para conhecer a região da Zona da Mata. Saindo ali de Vilhena, aí eles pararam na estrada, a gente bateu um papo. E eles falaram, na nossa cidade tem várias cachoeiras e tal. Aí ganharam a gente com isso, né? Que a gente gosta muito de natureza. E falou, só que você vai ter que sair um pouquinho da BR. Aí a gente falou, tudo bem. Aí saímos ontem de Pimenta Bueno e chegamos em Rolim de Moura. E hoje eles vão buscar a gente aqui. Então a gente não vai precisar pedalar até Alto Alegre. Vamos deixar aqui na casa de outro casal que a gente conheceu. E vamos lá conhecer e depois a gente volta para a BR e sobe pro Acre. Eu logo que cheguei no estádio não havia visto as bicicletas. Perguntei a Milena e a amante do pedal logo respondeu que por questão de segurança as bicicletas haviam sido guardadas na casa dos amigos, Adão e Ocilda. A gente guardou as bicicletas na casa do casal, que eles são ciclistas também e super apoiaram. Ontem deu café da tarde, estão esperando a gente para tomar um café da manhã lá também. Super legais. Nossa equipe de reportagem então deslocou até a residência do casal Adão e Ocilda, que já estavam à espera de Pedro e Milena, onde falaram da curiosidade de pedalarem pelo Brasil, porém ainda lhe faltam muita coragem. Adão também falou como foi o primeiro encontro com o casal viajante.
também fazemos parte desse universo da bike, que é um universo onde as pessoas sempre buscam se ajudar, estar apoiando uns aos outros, e nós sempre tivemos vontade de recepcionar pessoas, então nós nos convidamos para vir aqui, tivemos a oportunidade de passar a tarde juntos aí, conversar bastante, trocar bastante ideia mesmo, e saber dos planos deles também. E eles são muito bem-vindos aí, realmente hoje se tornaram nossos amigos aí, e a gente espera levar para a vida, né? Pela curiosidade também de saber como que eles fazem, como que é a vida, como que cozinham, e se são bem acolhidos, né? Se as pessoas acolhem bem. E existem momentos que as pessoas acolhem bem, existem momentos que as pessoas acabam tendo uma rejeição e tudo. E a gente gostaria, inclusive conversei com a Sônia, né, que é a nossa amiga também, que também nos conhecemos pelo pedal, pelo ciclismo, e falei, tem como fazer uma entrevista com eles, porque é uma forma das pessoas conhecerem, aqui no estado, conhecerem eles, sentir um pouquinho, né, dessa sensibilidade que a gente precisa ter com todo mundo, na verdade, né, mas as pessoas estão viajando, realizando um sonho, então não custa, né, a gente ter essa sensibilidade, essa humanidade, e receber as pessoas bem, e acolher, porque a gente nunca sabe qual vai ser a hora que a gente vai precisar também, né. E depois de uma longa conversa, Pedro e Milena mostram as bikes. E olha só quem teve a responsabilidade de cuidar das bicicletas. O Thor, esse lindo Rottweiler. Porém, de assustar qualquer um que arrisque invadir o seu território. Ele é um excelente guarda. Eu acho que eles escolheram mais por causa dos cachorros do que dele, do que da gente, mas é um animal que é confiável. Tá aí, portanto, né? Tomaram um café e agora tudo pronto, aguardando aí o outro casal de amigos que vão para a região de Parecis. Expectativa aí, Milene, como é que tá para conhecer essa região que, como eu falei, é uma região turística? Sim, a expectativa está muito alta. A gente adora a natureza, trilha, cachoeira. Eu sou um peixe, adoro água, então quero muito conhecer. Nem que seja um riozinho, um córrego, eu já vou ficar muito feliz de estar indo conhecer. Vamos aguardar o retorno de vocês para vocês também falarem como que foi o passeio por lá. E com certeza, vamos gravar muito e bater muitas fotos lá da região. Que pelas fotos que eu vi, eu nem vi tanto porque eu não gosto, eu gosto de impactar quando chegar, né? Mas eu vi que é muito linda a região. Tá aí, portanto, Pedro, e você também está ansioso aí para conhecer a região? A intenção sua era ir mesmo de carro com casal ou queria pedalar? Não, a gente descobriu essa oportunidade de ir de carro ontem, né? A gente estava na cabeça sempre de bike. Mas aí eles ofereceram para vir buscar a gente. E como é uma rodovia só, né? A gente vai e teria que voltar pelo mesmo caminho. E a gente não gosta muito disso, né? De pegar a mesma estrada 2 vezes. Aí a gente vai de carro mesmo, aproveitar, dar uma folga para as bikes. E a gente vai conhecer as cachoeiras, a natureza, que é um dos motivos da nossa viagem, né? A gente morava numa cidade gigante, de 1 milhão de habitantes, então agora a gente quer conhecer uns lugares mais calmos, com bastante natureza e aproveitar esses lugares. Como a gente falou logo no início da nossa matéria, vocês, né, estão aprendendo aí alguns artesanatos, né, tem alguns produtos que vocês oferecem, e você também tem alguém para agradecer, porque tem alguém que dá, né, algum suporte para vocês nessa caminhada de vocês aí. Então, a gente está se virando muito na estrada, vendendo adesivo, artesanato. A nossa família, de vez em quando, dá uma ajuda ali, né? Mas a gente basicamente está se virando, mas está dando tudo certo. A gente conhece muita gente boa, ganha muito apoio, muito afeto na estrada. Então, está dando tudo certo e a gente agradece cada um que passou pelo nosso caminho e ajudou, seja com uma palavra amiga, com dinheiro, com uma marmita. Toda ajuda é bem-vinda na estrada, porque só quem está na vida aí sabe como é crucial cada pingo de ajuda que aparece na nossa vida. Nesse passeio aí, mais uma missão pro Thor, né? Agora esse final de semana, foi só uma noite, agora é o final de semana que ele vai ter que ficar de olho na bike aí. Tá bem guardada? Ô, nossa senhora, até quem escondeu a bike lá no cantinho foi o Adão. Nem cheguei perto do Thor, deixa ele tranquilo, né? Ele trabalha muito à noite, então tá segura a bike. Bom divertimento aí nesse final de semana e a gente aguarda vocês. Valeu, obrigadão, gente, pela matéria aí. E quem quiser acompanhar o nosso canal no YouTube é Pedala e Vive. Tem no YouTube, no Instagram, a gente posta nosso dia a dia lá. E quem quiser se aventurar com a gente, é
Seja muito bem-vindo. Tá aí, portanto, a gente contando um pouco dessa história desse casal, o Pedro e a Milene, né, que eles são do estado de São Paulo, né, e agora a gente trazendo um pouco dessa curiosidade, né, dessa experiência de vida, né, sobre o que eles realmente decidiram fazer para seguir aí a vida pedalando, conhecendo o país e também a América Latina, né, e a gente vai aguardar o retorno deles aí depois desse final de semana, que com certeza um belo final de semana, com belas paisagens da natureza. As imagens são dele, Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves para o jornalismo da SIC TV. As adversidades climáticas também marcaram vários fatores durante o ano de 2024. As intensas chuvas no Rio Grande do Sul e a intensa seca que marcou grande parte do Brasil fez com que muitos preços variassem exponencialmente. Para muitos brasileiros, a cesta de Natal ficou particularmente mais cara em relação aos anos anteriores. Veja a reportagem. Maria José, da sua perspectiva como consumidora, como que está o preço dos produtos de fim de ano agora para ceia? Carne, frutas, azeites, óleos? Então, os preços tá bom, tá bem na promoção mesmo, tá bem em conta. Encareceu um pouco, né? Observa-se que os valores já não são os mesmos, né? Mas sempre a gente faz um esforçozinho, né, para o fim do ano. Os preparativos para as festas de fim de ano em 2024 estão mais pesados no bolso dos brasileiros. De acordo com o Índice de Preços ao Consumidor, o IPC, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE, a cesta de Natal registrou um aumento geral de 9,16% em relação ao mesmo período do ano passado. O preço médio dos itens típicos para celebrações subiu de R$ 402,45 em dezembro de 2023 para R$ 439,30 em novembro desse ano. Entre os itens que compõem a cesta natalina, a maior variação de preço veio do azeite de oliva, com uma variação de 20,30% em relação ao ano passado. O preço das carnes também pesou no orçamento. A maior alta veio do lombinho de porco com osso, com uma variação de 19,72%. Seguido do pernil com osso e do filé mignon. As frutas tradicionais das festas de fim de ano também ficaram mais caras. O pêssego teve um aumento de 13,79%, enquanto o morango subiu 12,02%, e a uva apresentou um reajuste de 4,49%. Já os sucos, muito consumidos durante as celebrações, registraram alta significativa, com destaque para o néctar da laranja, que subiu 16,19%. Apesar das altas generalizadas, alguns produtos apresentaram redução nos preços. O panetone de frutas cristalizadas, um dos itens mais icônicos do Natal, teve uma ligeira queda de 1,60%. A farofa, outro acompanhamento típico das ceias, registrou redução mais significativa, com uma queda de 7,23%. Segundo a FIPE, o aumento nos preços foi amplificado por fatores climáticos adversos, que impactaram diretamente a produção agrícola, especialmente a safra de laranjas. Além disso, a sazonalidade dos produtos típicos das festas de fim de ano também contribuiu para os reajustes. Com os preços em alta, muitas famílias podem enfrentar dificuldades para manter as tradições de fim de ano. Para minimizar os impactos, especialistas recomendam buscar substituições e alternativas mais acessíveis, como explorar receitas com cortes de carne mais econômicos e priorizar frutas da estação. Mesmo assim, a alta generalizada reflete o cenário de um ano marcado por adversidades climáticas e econômicas. Voltamos do nosso intervalo comercial para mais retrospectiva 2024 aqui pela SIC TV Rolim. O ano que agora passa foi marcado pelas eleições municipais que ocorreram em todos os municípios do Brasil. Aqui em Rolim de Moura, a disputa foi particularmente acirrada. No entanto, o atual prefeito Aldo Júlio foi reeleito por mais 4 anos. As eleições para prefeito e vereadores aqui no município de Rolim de Moura começaram de forma moderada. Durante as primeiras horas da eleição, não houve registro de filas.
Desde o início do pleito, que começou por volta das 7 horas da manhã, os eleitores que compareceram às urnas testemunharam um clima calmo e uma movimentação moderada nos principais pontos de votação espalhados pelo município. Em entrevista à nossa equipe, o monitor do local de votação, Emerson Boritza, fala a respeito do pleito. Aqui no Colégio Cândido são 20 sessões de votação, até agora aproximadamente 9 horas, tudo correndo normalmente. Nós estamos com fila de votação, isso é muito bacana. Tem muitos eleitores que vêm de outras sessões para cá porque houve a aglutinação de urnas, mas a gente está orientando certinho, identificando qual é a sessão de votação do eleitor. Eleitor que volta em outro colégio, nós estamos aqui com o transporte por conta do Tribunal Regional Eleitoral para locomover essas pessoas para o local de votação. De modo que até agora, 9 da manhã, tudo normal, tudo transcorrendo normal. A gente tem certeza que o restante do dia vai ser bem tranquilo e não vai ter o que é o nosso problema, que a gente tem muita preocupação, é a formação de filas. Até agora tudo ok. Os principais candidatos compareceram para votar no período da manhã. Rafael Godoy exerceu seu direito de voto às 9 horas na Escola Cândido Portinari. No mesmo horário, Luzenir Mota votou na Escola Tancredo Neves. Aldo Júlio, candidato à reeleição, compareceu à Escola Maria Rabelo, enquanto Cristiane Ortega votou na Escola Carlos Drummond de Andrade. Já Carlos Magno votou na Escola Luísio Pinheiro Ferreira. Após o fechamento das urnas e a apuração dos votos, Aldo Júlio foi confirmado como prefeito reeleito de Rolim de Moura, com 54% dos votos válidos. Ele foi seguido pelo Dr. Rafael Godoy, que obteve 32%. Cristiane Ortega ficou em terceiro lugar, com 10%, enquanto Luzenir Mota alcançou 2,89% e Carlos Magno ficou com 0,48% dos votos. No total, foram computados mais de 28 mil votos, com uma taxa de abstenção de mais de 12 mil eleitores, representando cerca de 30% do eleitorado apto a votar. A alta abstenção refletiu um padrão observado em outras regiões do país, mas apesar disso, o processo eleitoral foi considerado bem-sucedido, sem registro de crimes eleitorais. O auditório daqui do Seja de Rolim de Moura foi palco de um importante debate entre os candidatos à Prefeitura Municipal, contando com a presença de cerca de 200 pessoas e com transmissão ao vivo via internet através dos portais Rolim Notícias e TV do Povo e através da rádio Rolim FM. O evento foi um marco importante na corrida eleitoral da cidade. Participaram do debate Rafael Godoy, do PL, Luzenir Mota, do PT, Cristiane Ortega, do MDB, Aldo Júlio, do União Brasil, e Carlos Magno, do PSOL. O formato seguiu o modelo tradicional, com perguntas feitas tanto pela comunidade quanto entre os próprios candidatos, permitindo que temas relevantes para a cidade fossem amplamente discutidos. Conduzido pelo experiente comunicador Arno Voigt, o debate transcorreu de forma organizada e dentro das regras acordadas. Questões sobre saúde, educação, segurança e infraestrutura dominaram o evento, com os candidatos expondo suas propostas e divergências. Nos minutos finais do debate, um incidente preocupou o público. O candidato Rafael Godoy passou mal devido à alta temperatura no auditório, sendo prontamente atendido, o que gerou preocupação. Após o fim do evento, os candidatos conversaram com a nossa equipe a respeito do debate. Uma gestão pública ela é muito difícil. Administrar um município do tamanho de Rolim de Moura, com pouco recurso que tem, buscando sempre arrecadar, não é fácil. E quando você não tem equilíbrio, aí fica mais difícil ainda. Então entendo que essa palavra ela é muito importante na nossa vida, na vida de cada cidadão rolimorense. E nós demonstramos isso, demonstramos a nossa boa vontade e a nossa personalidade. Oportunidade maravilhosa, eu quero aqui parabenizar a Rádio 104 e também Rolim Notícias. É uma pena que nós só tivemos um debate, nós precisaríamos de mais momentos como estes. Durante todo o tempo eu tentei me manter ali no campo das informações, os dados da nossa realidade, externando toda a minha preocupação com o retrocesso que Rolim de Moura está vivendo e também falando dos projetos. Olha, um momento ímpar para mim, né? Primeira vez que eu participo, sou muito grata pela oportunidade e é bacana você ver o que o outro está pensando de proposta, né? Porque uma coisa é você ler a proposta, outra coisa é você ouvir o candidato. É claro que o debate, ele não define, eu acho que ele não define quem é melhor.
porque é importante, mas a gente precisa ainda, além disso, analisar o perfil do candidato. Quem é o candidato? Qual é a idoneidade desse candidato? Qual é o comportamento desse candidato? O Carlos Magno é essa pessoa que acabou se expressando no final. Pessoa humilde, mas que vai ter a garra, vai ter o pulso, vai ter o poder de chegar e determinar, falar aqui, entendeu? Quem manda somos nós. O povo nos deu esse poder. Então, só quem vai poder nos cobrar é o povo e só quem vai estar acima de nós é o povo. Beleza? Então essa é a mensagem que eu tenho para passar para os nossos eleitores. Eu achei muito importante, né? Porque querendo ou não, nós estamos aí decidindo, né, o futuro dessa sociedade, né? É o famoso a procuração que vai ser assinada para o prefeito de cuidar. Fico feliz por ter explanado, né, nossos planos de governo. Fico triste porque no finalzinho eu comecei a passar mal, calor. Mas graças a Deus eu consegui mostrar para a população a importância de votar no 22, a importância da mudança para se ter esperança nessa cidade. Então fico feliz aí por esse momento. O debate foi considerado um sucesso por promover o diálogo direto entre os candidatos e os eleitores, contribuindo para o fortalecimento da democracia em Rolim de Moura, como afirma Arno Voit, mediador do evento. Olha, no começo é bem complicado, você fica... Já tenho alguma experiência, mas dá aquele friozinho na barriga quando começa tudo, né? Fica aquela expectativa, né? Mas eu acho que os candidatos se saíram bem, né? Não houve ataques pessoais, né? Que a gente tinha que intervir alguma coisa, né? Acho que foi um debate normal, né? Dentro do que a gente está acostumado aqui em Rolim de Moura, né? Mas eu, particularmente, eu achei tecnicamente foi muito bom o debate, né? A estrutura que foi montada aqui é espetacular, uma estrutura de gente grande aqui, viu? E a gente está trabalhando faz muito tempo nesse debate, né? Então não é fácil de organizar, mas quando a gente chega assim, ó, terminou, né? Entre mortos e feridos se escaparam todos, que alegria, viu? É bom demais, viu? É bom demais. Falando em eleições, a equipe do Rolim Notícias, em parceria com a TV do Povo e a Rádio Rolim FM, promoveu no período de eleições municipais um debate inédito entre os candidatos à vice-prefeitura do município de Rolim de Moura. Além disso, as 3 equipes também promoveram um debate entre os candidatos a prefeito. O Rolim Notícias, juntamente com a Rádio Rolim FM e o portal TV do Povo, promoveram um debate entre os candidatos a vice-prefeito de Rolim de Moura, em um evento que gerou grande expectativa entre os eleitores da região. O encontro aconteceu no prédio do Rotary Club International e foi mediado por Arno Voit, figura respeitada no jornalismo local, que garantiu a condução equilibrada das discussões. Durante a tarde que antecedeu o debate, a equipe do Rolim Notícias esteve presente no local para garantir que tudo estivesse em ordem para o evento. A movimentação começou cedo, com a instalação de equipamentos de iluminação e de áudio, além, é claro, dos ajustes necessários para a transmissão ao vivo via internet. A expectativa era grande, afinal este é um momento em que os eleitores podem avaliar de perto as propostas e posicionamentos daqueles que almejam ocupar cargos de liderança. No entanto, dos 5 candidatos convocados para participar, apenas 2 mostraram o mínimo de respeito pelo público e compareceram ao evento: Lucindo Sotelli, do Partido dos Trabalhadores, e Thiago Moreira, do Partido Liberal. A ausência dos outros 3 candidatos, Valquíria Santos, Zinho, da 88, e Alcides Rosa, foi no mínimo lamentável. É uma afronta direta à população de Rolim de Moura, que merece e exige comprometimento daqueles que se colocam como representantes. Como é possível que alguém aspire a um cargo público e sequer se dê o trabalho de aparecer para apresentar suas ideias e enfrentar o contraditório? A falta de comparecimento não reflete apenas desinteresse, mas também uma enorme falta de consideração com o eleitor, que espera ser informado para fazer escolhas conscientes. Lucindo Sotelli e Thiago Moreira, os únicos presentes, debateram questões importantes para o município, demonstrando interesse no diálogo e, acima de tudo, respeito pela democracia. A ausência dos demais, contudo, lançou uma sombra sobre o evento, que deveria ter sido um espaço plural de ideias e propostas. Deixou-se o eleitor no escuro, sem conhecer suas perspectivas para o futuro da cidade. Com o encerramento do debate, Arno Voit conversou com a nossa equipe a respeito do evento. A gente já fez vários debates com os prefeitos aqui, Rolim de Moura, a Rádio Rolim tem feito, com o governador do estado, mas nunca tinha sido feito com o vice, né? Que eu acho que o vice é importante para a cidade,
porque se o prefeito, por algum motivo, sai do cargo, o vice assume. Então, acho que tem que mostrar para a população quem são os vice, né? Infelizmente, alguns vices que estão postos aqui não entenderam dessa forma, não quiseram participar do debate. A gente lamenta, porque tiveram a oportunidade de mostrar para a sociedade os seus projetos, suas ideias, né? De se mostrar à sociedade. O interesse é de mostrar para a sociedade de Rolim de Moura, para os eleitores de Rolim de Moura, o que pode ser feito, né, de melhor, cada um mostrar seu jeito, sua forma de fazer as coisas, e aí o público que vai votar é que vai definir em quem votar, teria mais facilidade. Os candidatos falaram à nossa equipe a respeito do debate. Propôs para toda a comunidade para que todo candidato expôs seu trabalho, que será realizado após as eleições, quem for eleito. E, ao mesmo tempo, eu achei assim ignorado os outros vices não participar, porque é o momento da gente estar levando à nossa comunidade nossas mensagens e para que a gente defina as eleições com propostas para o desenvolvimento de Rolim de Moura. Me sinto muito honrado de poder trazer à nossa sociedade rolimourense, né, as propostas, as ideias, e aproveitar o momento também para deixar a minha indignação, né, com os outros candidatos que tiveram a oportunidade de vir para cá para debater, mostrar suas propostas e não vieram. Mas, né, aqui junto com o candidato oponente aqui do PT, tivemos a oportunidade de debater alguns assuntos importantes da nossa sociedade, como saúde, educação, infraestrutura. Para aqueles que ainda acreditam no debate e da troca de ideias, fica o convite para o próximo encontro, dessa vez entre os candidatos à Prefeitura de Rolim de Moura. O debate será realizado no dia 1º de outubro, às 8 horas da noite, no CEJA de Rolim de Moura. E espera-se que, ao contrário do ocorrido no evento com os candidatos à vice-prefeitura, os concorrentes a prefeito tenham a decência de comparecer e honrar o compromisso com a população. Apesar das adversidades climáticas que marcaram o ano de 2024, Rolim de Moura foi mais uma vez destaque na agricultura, em especial na produção de frutas como a laranja e a banana. Veja essa matéria. A Laranjas Rolim tem se destacado no setor agrícola da região com sua produção própria de frutas, oferecendo laranjas, bananas e abacaxis frescos, diretamente para o mercado local e atacadista. A empresa, que atua no atacado e varejo de frutas, é reconhecida pela qualidade de seus produtos e pela sustentabilidade em seus processos de cultivo. A laranja, por exemplo, é o carro-chefe da propriedade, com pomares extensos que produzem frutos suculentos e de alta qualidade. As laranjas são vendidas tanto no mercado local quanto em cidades vizinhas, produto apreciado por seu sabor e por sua suculência. A Laranjas Rolim possui cerca de 40 hectares dedicados ao cultivo de laranjas, 50 hectares de bananas e 10 hectares de abacaxis. A propriedade conta com aproximadamente 60 colaboradores, que desempenham papéis cruciais em todo o processo produtivo, desde o plantio até a colheita. Além disso, a empresa investiu em energia solar, garantindo uma operação mais sustentável e reduzindo custos. Em 2023, a Laranjas Rolim alcançou uma produção significativa, com cerca de 1.300 toneladas de bananas e 1.500 toneladas de laranjas. As frutas são vendidas na loja Laranjas Rolim, localizada em Rolim de Moura, e também por atacado para outros municípios de Rondônia, chegando até a capital, Porto Velho. Em uma breve entrevista, Lindomar Santos, um dos proprietários da empresa, destacou a importância da produção própria. Nós estamos aqui produzindo frutas desde 92 e a partir do ano 2012 a gente começou a trabalhar também na produção de banana. Depois, em 2016, adicionamos mais 2 frutas, que foi o açaí e o abacaxi. O abacaxi a gente conseguiu dar continuidade no projeto. Porém, o açaí nós tivemos algumas dificuldades. Mas hoje
Hoje a mercadoria que a gente está produzindo aqui é laranja, banana e abacaxi. Banana não falta de época nenhuma. A laranja tem faltado agora, porque nós tivemos uma diferença de clima aí muito grande em relação ao ano passado. Entendeu? Esse ano nós ficamos aqui 150 dias sem chuva e isso atrasou a nossa segunda colheita de laranja no ano. Mas, no geral, a gente tem trabalhado e tem produzido, temos fornecido aqui Rolim de Moura e o nosso produto hoje está sendo vendido até o município de Porto Velho. A propriedade mantém seu compromisso com a qualidade e a sustentabilidade, fortalecendo a economia local e também promovendo a cultura agrícola em Rolim de Moura. Com um crescimento contínuo e um olhar atento para as necessidades do mercado, a empresa se estabelece como uma referência na produção de frutas em Rondônia. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e já estaremos de volta com mais Retrospectiva 2024. Estamos de volta do nosso intervalo comercial para mais Retrospectiva 2024. Relembre agora o espaço Jardim Paraíso, um dos principais pontos turísticos da Zona da Mata. Na zona rural do município de Rolim de Moura, a aproximadamente 25 quilômetros da zona urbana, fica o Santuário Jardim Paraíso. O lugar é conhecido por ser um centro de retiro espiritual, contando com diversas nascentes e uma escadaria de 469 degraus, que permite aos visitantes desfrutar de um dos entardeceres mais belos do estado de Rondônia. A responsável pelo local, Judite Choque, conversou conosco sobre sua trajetória com o Jardim Paraíso. A história começou há muitos anos atrás, que Deus me mostrava em sonho um lugar de oração que era para as pessoas se reunir e fazer oração, e era eu cuidando. E em 2010, dezembro de 2010, que a gente comprou essa propriedade para fazer o santuário. E aqui temos a fonte, onde as pessoas jogam moeda e fazem pedido para Deus. E graças a Deus várias pessoas estão recebendo milagre. Tem 2 recantos religiosos no caso, tem um zoológico de aves, uma escadaria no monte para subir e fazer oração com 469 degraus. E é isso, é um lugar de oração, um lugar de paz, de harmonia. E eu espero que venha bastante gente visitar, estamos precisando disso. Nós temos um zoológico de aves ornamentais, tem também um parquinho de diversão e uma lanchonete. Ainda não temos restaurante, mas tem uma lanchonete que dá bem para quebrar o galho, né? E o zoológico de aves são aves ornamentais, não são aves brasileiras, que aves que vem de fora a gente não pode soltar na natureza. E também não pode prender as nossas daqui, né? Mas tem vários passarinhos da nossa fauna também. Nós temos vários psitacídeos, são agapornis, calopsitas, rosela. O zoológico do Jardim Paraíso é lar para uma variedade de aves nativas e exóticas. Aqui, os visitantes poderão ver de perto aves de cores vibrantes e comportamentos fascinantes, tornando a visita uma experiência educativa e encantadora. O espaço conta com as mais variadas espécies de aves, especialmente as de origem asiática, como o Faisão Lady, uma ave nativa da China e do norte do Mianmar. Sua cauda pode chegar até 80 centímetros de comprimento. Também encontramos a pomba da paz e o faisão prateado. Durante nossa visita, o pavão branco mostrou sua cauda. O tamanho dela varia entre 1,5 a 2 metros. O zoológico de aves do Santuário Jardim Paraíso é sem dúvida um tesouro escondido em Rolim de Moura, oferecendo uma experiência única de conexão com a natureza e de aprendizado sobre a rica biodiversidade do mundo. Michele Mota é gerente e, assim como muitos brasileiros, ela aproveitará a alta temporada de fim de ano para fazer algumas compras e também para viajar. A expectativa está maior do que o ano passado. Eu estou gastando mais também esse ano. Eu geralmente compro mais online, mas esse ano eu estou preferindo comprar em loja física porque eu vou estar viajando.
Com a chegada das festividades de fim de ano, o comércio brasileiro vê um aumento nas expectativas de vendas, especialmente com a Black Friday, que ocorre em novembro, e o Ano Novo em dezembro. Assim como em 2023, o varejo se prepara para atender ao fluxo de consumidores, abrindo vagas temporárias para atender a demanda. No entanto, apesar desse movimento, a economia morna do país impõe cautela aos lojistas, que esperam um crescimento discreto nas vendas, como afirma Silene Herbster, diretora da Regional Norte da Associação Brasileira do Trabalho Temporário, a Acertem. A previsão é de 450 mil vagas abertas. A gente diz que é até uma projeção cautelosa, né? Visto que nós temos algumas variáveis aí acontecendo, tipo os desastres climáticos, nós temos guerra no Oriente Médio, né? Tivemos aí um ano de eleição, e agora nós tivemos o aumento da Selic, né? Que encarece o crédito e faz com que as pessoas deixem de comprar bens duráveis, e tudo isso impacta, de qualquer forma, na geração de vagas temporárias. Dados recentes da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a CNDL, e do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, indicam que 30% dos empresários do setor do comércio e serviços planejam contratar temporariamente para reforçar suas equipes até o fim do ano. Os setores de saúde, vendas e logística despontam como os mais aquecidos, cada um com suas próprias razões ligadas à temporada e às vendas. O setor de logística, em específico, vê um crescimento significativo, ligado também à popularização do e-commerce e das lojas online, que incentiva também a contratação de profissionais para lidar com o alto número de encomendas. A gente diz que as empresas, tanto as empresas quanto o trabalhador temporário, ele tem os direitos dele todos preservados. No caso, no Brasil, nós temos algumas formas de contratação de pessoas, né? Nós temos a CLT, que é a mais conhecida lá da década de 40, temos o estágio da década de 60 e temos o trabalho temporário, que é da década de 70. Então, o contrato temporário, o que ele é? É um regime jurídico de contratação formal de pessoas e é regido por uma lei específica, que é a Lei 6.019, que é de 1974. Então, é uma lei que ela protege tanto os direitos de quem contrata, que são as empresas, quanto dos trabalhadores. Então, a gente fala em direitos, por exemplo. Eu digo que, fazendo um paralelo com o CLT, o trabalhador temporário tem todos os direitos que um CLT tem hoje, com exceção do aviso prévio e da multa dos 40% do FGTS, até em razão da própria natureza do contrato, né? Então, é o mesmo salário que um contrato da empresa cliente, no caso, recebe, o trabalhador temporário tem direito, hora extra, adicional noturno, a previdência social, conta como FGTS, ele tem o depósito do FGTS mensal. Então, os direitos eles são todos, no caso, preservados. Por isso que a legislação ela impõe que essa intermediação seja feita através de uma empresa de trabalho temporário ou de uma agência de emprego, como é mais conhecida. Para os candidatos em busca de trabalho temporário, especialistas oferecem algumas orientações valiosas. Primeiramente, é essencial que os interessados busquem vagas o quanto antes, pois as contratações já estão em andamento. Além disso, investir em capacitação, mesmo que básica, pode ser um diferencial para os setores que estão contratando. É procurar as empresas que são, no caso, certificadas e autorizadas pelo governo federal e que estão no site da Acertem, Associação Brasileira de Trabalho Temporário. Cada cidade tem suas agências de emprego, né, ou empresas de trabalho temporário, como são conhecidas. E, no caso, é procurar essas empresas e fazer seu cadastro. E a segunda dica, no caso, conseguindo uma colocação, a gente diz que ele tem que dar tudo de si, porque ele está sendo observado ali ele está, no caso, é uma possibilidade para ele conseguir a vaga efetiva que tanto ele procura. E outra coisa, não paga absolutamente nada por isso, nem a empresa que contrata, nem o temporário, nem ao se registrar, nem quando ele é contratado pela empresa. E isso é muito importante. Inclusive, o período que ele passa como temporário não faz com que, quando ele entrando nessa empresa, ele não tenha que cumprir o período de experiência. As vagas temporárias representam uma oportunidade de renda extra para os trabalhadores e uma solução para as empresas, que precisam de mão de obra adicional. Embora as previsões econômicas permaneçam tímidas, o mercado temporário segue como uma opção importante no fim do ano, tanto para o comércio
quanto para profissionais em busca de oportunidades. A severa seca de 2024 está levando os rios de Rondônia a níveis historicamente baixos, desencadeando uma crise hídrica sem precedentes. Especialistas já previam a situação desde o início do ano, mas a realidade tem se mostrado ainda mais crítica do que o esperado. A Defesa Civil Estadual e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, a SEDAM, confirmam que os principais rios do estado, como Madeira, Mamoré, Machado e Candeias, estão com níveis de água abaixo da média histórica para o período de estiagem. A situação é agravada pela falta de chuvas, consequência do fenômeno El Niño, que tem reduzido drasticamente a precipitação na região. Em Rolim de Moura, a situação é particularmente alarmante. A cidade apresenta uma aparente falta de preservação dessas fontes de água vital. Moradores têm criticado a falta de ação das autoridades para preservar as nascentes, elemento essencial para manter o nível de água dos rios e para o abastecimento hídrico do município. Elionice Moura, que cuida do espaço Gaia Amiga, relata que uma das nascentes que contribuíam para a formação do rio que passa pelo espaço foi aterrado. Atualmente, apenas a nascente que começa dentro do espaço Gaia foi preservada. Estamos aqui no Espaço Gaia, onde tem nascente e tinha muito mais, né? Agora nós temos só mais uma aqui dentro da área e as demais são tudo fora. E fora a gente não dá conta, né, de conscientizar as pessoas que elas precisam cuidar. Então todas elas estão sendo aterradas. Aqui esse espaço já foi chamado a Cachoeira do Planalto, porque realmente tinha água, a gente tem registro de quando a água nessa época corria a água. E agora está sequinho, porque as nascentes aqui em volta estão todas sendo soterradas. Enquanto a nossa equipe fazia imagens dos rios de Rolim de Moura, um incêndio foi ateado em um terreno baldio e rapidamente tomou grandes proporções, ameaçando as casas vizinhas. As nascentes são consideradas áreas de preservação permanente, segundo a Lei 12.651 de 2012, a depender de sua natureza. A responsabilidade de preservação é das autoridades públicas competentes ou do proprietário do terreno onde fica a nascente, que pode responder administrativamente. Edneia Souza, empresária e responsável por um outro espaço de preservação ambiental, conversou conosco sobre a nascente do rio que cruza a praça. A nascente, igual você já olhou aí, né? Você está vendo que não está correndo mais água. Ela nasce ali no pasto do fazendeiro ali em cima. E ele fechou uma represa e ele veio tancando essa represa e ela não tem nenhum ladrão para estar correndo a água aqui para o parque. Então, como você está vendo, tá aí sem um pingo d'água, as plantas estão aí tudo necessitando de água e gostaria muito que a prefeitura viesse estar fiscalizando isso aí para estar nos ajudando, porque eu sozinha correndo atrás disso aqui fica difícil, né? Ele é um parque municipal, igual eu comentei com você. Mas foi um parque que eu criei sozinha. Tem 11 anos que eu venho cuidando disso aqui. Na época, quem plantou todas essas plantas que tem aqui foi eu que plantei. Não tem suporte nenhum da prefeitura. Já pedi tanto um suporte da prefeitura, mas não tenho. E fica difícil para mim cuidar, porque como que a pessoa trabalha sem receber, entendeu? E está ficando correndo atrás de... Eu também tenho que sobreviver, eu tenho minha vida. Mas é uma coisa que eu gosto muito, é em frente à minha casa. Eu criei justo esse parque porque é em frente à minha casa. E eu gostaria muito de ter o apoio da prefeitura, porque é o único lugar que a gente tem aqui no bairro para estar recebendo família, crianças, até mesmo de fora. Mas você está vendo aí, está tudo abandonado.
Voltamos do nosso intervalo comercial com mais Retrospectiva 2024. Camille Santos, de apenas 19 anos de idade, foi a mais recente vítima do trânsito de Rolim de Moura. A vítima perdeu a vida após ser arremessada para debaixo de um caminhão basculante carregado de terra. Camille perdeu a vida aqui, no cruzamento da Avenida Macapá com a Rua Barão de Melgaço, que já foi palco de várias outras colisões graves. Ela seguia pela Rua Barão de Melgaço, sentido bairro Boa Esperança, quando o caminhão basculante, que seguia pela Avenida Macapá, sentido norte-sul, não respeitou a preferencial e invadiu a pista. Com a colisão, Camille foi para debaixo do caminhão, que passou com a roda por cima de sua cabeça. As imagens são chocantes. O corpo de bombeiros chegou a tentar realizar os primeiros socorros, mas a gravidade dos ferimentos indica que Camille veio a óbito instantaneamente. A Prefeitura de Rolim de Moura emitiu uma nota de pesar em razão do ocorrido. O velório será realizado na Capela Municipal e o sepultamento no Cemitério Municipal São José, às 4 horas da tarde, desta terça-feira, dia 3. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Rolim de Moura celebra o surgimento de mais um talento literário. Eduarda Galvão lançou recentemente seu primeiro livro, intitulado Um Novo Fôlego de Vida. A obra narra a inspiradora trajetória de sua vida ao lado do filho Eliel, marcada por desafios, fé e o que Eduarda considera um verdadeiro milagre. No livro, a escritora relata com emoção os momentos difíceis que enfrentou com Eliel, desde o nascimento até o dia em que presenciou o que descreve como um milagre divino. A história é um testemunho de luta e de esperança, que convida o leitor a refletir sobre a força da fé em situações de extrema adversidade. Ele tinha 9 meses de vida. Nós estávamos numa viagem no exterior, nos Estados Unidos, e no final dessa viagem, ele pegou o Covid-19. E embora eu buscasse ali assistência médica, eu retornava para casa apenas com ibuprofeno, na época, e Tilenol de horário. E eu percebi que ele não estava bem. Embora eu estivesse indo ao médico com ele, eu retornava sem respostas, né, para o que ele tinha. Nós estávamos com o nosso voo próximo para retornar. Eu lembro que na véspera eu ainda levei ele no médico lá. E mesmo assim mandávamos nós para casa. Nós pegamos o voo para retornar para o Brasil. O voo para o Eliel foi bem sofrido. Ele gemia durante o voo todo. Então eu sabia que algo estava errado com ele, embora eu não soubesse o que era. E eu só orava a Deus para Deus guardar a vida dele, porque eu sabia que ele não estava bem. Então, quando a gente desce ali no aeroporto, em Cuiabá, eu já desci, pedi para passar à frente dos outros passageiros e eu desci muito rápido com a minha outra filha. Nós temos mais uma filha, a Lavínia, na época ela tinha 14 anos. E descemos nós três, meu esposo ficou para pegar as malas ali no aeroporto e eu desci muito rápido, porque eu estava tão assim desesperada para chegar em algum hospital com ele ali, que veio uma moça ao meu encontro e perguntou o que eu estava precisando, porque ela percebeu a minha aflição ali, né? E aí eu falei que eu precisava ir ao médico, e aí ela disse, tem uma ambulância aqui do seu voo, dos passageiros do seu voo, vou te colocar lá dentro. E ela me colocou dentro da ambulância e nós fomos para o hospital mais próximo. E ali eu fui vendo o mover de Deus, o cuidar de Deus. Desde quando nós chegamos, assim, desde durante o voo, todo o tempo o Senhor foi cuidando mesmo dele. E ali a gente chegou naquele primeiro hospital, o Eliel já foi direto internado, ele foi colocado às pressas na máscara de oxigênio, porque ele estava com muito esforço respiratório. E nós começamos a entender o que ele tinha, foram feitos exames. Eu lembro que quando chegou o resultado dos exames, o médico veio falar conosco o que ele tinha. E ele olhou para nós e falou, mãe,
você não tem ideia o quanto seu filho é forte. Ele falou assim, para a medicina, não teria como o Eliel ter suportado esse voo. Humanamente, não teria como, cientificamente falando. Aí ele começou a mostrar o raio-x dele, a imagem no computador, eu lembro, ele começou a falar, o Eliel tem um pulmão todo tomado por uma pneumonia e o outro tem cerca de 10% funcionando. Então, não teria possibilidade. E eu só respondi para ele que era Deus. Eu não tinha palavras naquele momento, diante daquele diagnóstico, daquela imagem, né? Eu só consegui falar que era Deus. E ali nós começamos a contemplar o sobrenatural do Senhor. Ele falou que não tinha vaga. Nós começamos a orar por uma vaga. E aí surgiu essa vaga na virada do plantão na UTI. Ele precisava de um acesso para ser transferido. E eles tentavam esse acesso e eles não conseguiam. Eles furaram meu filho mais de 20 vezes, nós contamos. E não conseguiam o acesso. E eu lembro que eu comecei a chorar e clamar ao Senhor para que mostrasse aquele acesso. E não tinha veia, porque como ele estava desidratado, as veias dele eram muito finas e elas não conseguiam acesso. Elas começaram a chorar junto comigo, as enfermeiras, porque não conseguiam acesso nele. E elas falaram, Eduardo, a gente não vai tentar mais, nós vamos chamar o médico e falar para ele que nós não temos mais onde furar o Eliel, não tem mais. E naquilo o Eliel não tinha nem fôlego para chorar, porque ele estava com tanto esforço respiratório que ele nem chorava. Ele era todo furado e ele não conseguia nem chorar. Ele não tinha fôlego para isso. E nisso eu fui tendo, assim, as experiências com Deus, né? Deus foi me dando ali naquele momento, o Senhor me deu um conforto, porque Ele me trouxe à memória Maria, observando todo o processo de crucificação de Cristo, que ela teve que assistir como mãe, ela teve que passar por esse processo. E foi um processo muito doloroso para ela, mas ela teve que passar por algo maior, né? Por um propósito maior, porque Cristo precisava morrer na cruz para nos salvar, tinha um propósito. E que eu também iria passar por isso, mas que Deus teria também um propósito, que aquele sofrimento não seria em vão, sabe? A partir de um tempo, eu achava que o escrito era os boletins, mas depois que passou, nós estávamos em casa, passado um tempo, Deus começou a ministrar para eu escrever. E eu lembro que Deus usou amigos também, que falavam, por que você não escreve um livro da história do Eliel, né? E creio que esse livro vai edificar muitas vidas. E aí eu comecei a escrever. Eu sempre gostei de escrever poemas também, já participei de várias seleções. Tem trabalhos em antologias, né? Gostava já de escrever, mas nunca tinha escrito um livro. Um livro foi a primeira vez, né? E aí a gente escreveu esse livro para estar relatando em detalhes toda essa história que eu estou te falando, que é só uma pincelada, tem muita coisa dentro do livro. Tem muitos detalhes dentro do livro que são, assim, transformadores, são edificadores, principalmente para quem está numa situação, assim, de impossível. A publicação, além de ser um marco na vida da autora, destaca-se por sua mensagem de superação. A obra está disponível para compra diretamente com a autora. Quem tiver interesse pode entrar em contato através do número de WhatsApp 699-8411-6823. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e já estaremos de volta com mais Retrospectiva 2024. E Rolim de Moura também foi destaque no esporte nesse ano de 2024. A Série B do Campeonato Rondoniense foi protagonizada por dois clubes daqui da nossa terra, o Guaporé Futebol Clube e o Rolim Esporte Clube. Relembre as partidas.
O Guaporé Futebol Clube é campeão da Série B do Campeonato Rondoniense 2024, após derrotar o Rolim de Moura Esporte Clube nos 2 confrontos decisivos, com uma vitória por 3-1 no primeiro jogo e um contundente 3-0 no segundo. O Guaporé garantiu o título inédito e já está promovido para a Série A do Estadual de 2025, juntamente com o Rolim de Moura. No dia 9 de setembro, o Guaporé visitou o Rolim de Moura no estádio Cassolão e saiu com uma vitória importante por 3-1. O placar foi aberto aos 12 minutos do primeiro tempo por Felipe, que aproveitou um erro da defesa adversária. No Cassolão, agora o Guaporé tem 1, o Rolim de Moura Esporte Clube tem 0. Detalhes do gol com William Zanetti. Logo no início do segundo tempo, aos 2 minutos, Psica ampliou para o Guaporé, deixando o time visitante mais confortável na partida. O segundo bateu, tá lá! Gol! Psica para a equipe do Guaporé Futebol Clube, com 2 minutos da etapa complementar. Meu caro William Zanetti, o detalhe do gol é todo seu. A bola veio diretamente da defesa, Dorli. Aos 8 minutos, Aldair marcou o terceiro, praticamente garantindo o resultado. A equipe do Rolim de Moura Esporte Clube tá de cara pro gol, perna canhota, bateu! Gol! Fala com vontade. O Rolim de Moura ainda tentou reagir com um gol de Luiz Boni, aos 12 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu reverter o placar desfavorável. Do Rolim de Moura Esporte Clube numa entrada pela esquerda. A finalização de pé trocado. A bola vem na base do cabeceio. Vem o Rolim de Moura Esporte Clube, se organiza no troca de passes. Chega por ali. Boni! O segundo confronto ocorreu no dia 12 de setembro, novamente no estádio Cassolão, e o Guaporé não deixou dúvidas sobre sua performance. Aos 17 minutos do primeiro tempo, Alisson abriu o placar de pênalti. Guaporé Futebol Clube, 15 minutos, etapa inicial. A pressão continuou e aos 26 minutos, Ícaro ampliou a vantagem para 2-0. É do Guaporé Futebol Clube. Segundo gol nessa partida. Ícaro. Portanto, Ícaro, o jogador da número 8, ele foi no fundo da rede, dormiu ali o Anthony, chegou, aí o Aldair ele vai dominar pela direita, ele vai dar o passe e aí ele só chega e rola, sai do marcador, rola tranquilo no contrapé do goleiro Rodrigo. Já aos 37 minutos, Aldair fechou o placar, selando a vitória por 3-0 e garantindo o placar agregado de 6-1 para o Guaporé. O terceiro do Guaporé é de William Zanetti. Grande jogada do Guaporé, Dorli aqui pelo lado esquerdo do campo, triangulação. Boa bola do Johnson para trás, encontrando o ótimo jogador Aldair, que marca mais um gol para a equipe do Guaporé. Com essa vitória, o Guaporé conquistou seu primeiro título profissional, um marco importante para a equipe que já vinha se destacando na competição. Apesar da derrota, o Rolim de Moura também conseguiu seu principal objetivo, o acesso à Série A do Campeonato Rondoniense de 2025. Ambas as equipes agora focam em reforçar seus elencos para a elite do futebol estadual do próximo ano, onde enfrentarão desafios ainda maiores. Deus dirige os destinos dos povos e com sua graça renova nossas esperanças a cada amanhecer. Desse ano que se despede, celebramos as conquistas, enfrentamos os desafios e aprendemos lições que nos moldam como comunidade.
Agora, com os olhos voltados para o horizonte de 2025, renovamos o nosso compromisso com a verdade, a informação e o bem-estar de todos vocês que nos acompanham. Que a paz, a saúde e a prosperidade guiem os novos dias e que juntos possamos construir um futuro ainda mais iluminado. Até breve e um próspero ano novo!